Programa não recomendado para menores de 14 anos. O Zage Electric sente o gosto amargo da derrota. Construindo um computador a relés. O voyeur mor deixa o voyeurismo de lado por um dia. 30 anos do último DOS. Ou não? Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Bienvenue à tous sur Repórter Rétro 114, votre podcast mensuel d'actualité sur le rétro-informatique. Queridos ouvintes, vocês ligaram a tecla SAP? Não, nem eu, entendi nada. Calma, gente, eu explico. É que eu estou gravando da Cidade Luz, a capital da Argélia Setentrional, Paris. Achei que fosse no escritório da Light. Não, é o escritório e casa do nosso ouvinte Marcos Lima, que cedeu sua morada para esta minha viagem para a Europa. E você tá no quarto retro dele, né? Não estou na sala. Se eu estivesse no quarto retro dele, eu ia ficar muito perto do quarto de dormir dele e eles iam ouvir o podcast sendo gravado. Gente, são 1h da manhã aqui na França. Isso é Cinepar, é uma boa ideia fazer isso. Vamos lá, nos apresentando, né? Temos o Juan aí, que está na Argélia Setentrional. Eu aqui, Giovanni, nesse tablô de quatro lados mesmo. E quem mais? E eu, Ricardo Pinheiro, aqui em Jacacite. Em Jacarepaguá. Ele já é oxítona, né? Não dá para francesar mais. Então a gente começa com 2025 das efemérides e começamos com a efeméride. Começamos não, continuamos, né? Porque até dezembro de 2025. Pois é, falamos agora dos 30 anos do MBM PC-DOS 7.0. Pra quem ele é meio que um membro enjeitado da família, né? Ele foi publicado numa época em que teoricamente o DOS não era mais para existir. Mas ele estava lá, como um fóssil vivo, assim como o boi mascarado. O Windows 95 e Windows 98. Você vai lá, dá uma mexidinha no config.sys e faz ele botar como se fosse o MS-DOS normal, porque ele é um MS-DOS normal. Esse cara é uma versão de DOS que foi nominada ou versionada como 7.0 e lançada em 95. Sim, ela é exatamente a mesma versão de DOS que serve para dar boot no Windows 95 e que, como as mumunhas, até na versão da Microsoft você conseguia fazer bootar direto como DOS, modo real, sem Windows, sem nada. Uhum. Por exemplo, eles tiraram o Superstore, lembra aquela coisa de compactar o disco, tirar o Superstore, partiram pro Stacker, que funcionava muito melhor do que o Drive Space e o Double Space da Microsoft. Ele já tinha suporte a formato de disquete XDF, que eu ouvi falar muitos anos atrás, capacidade de 1,86 MB em disquete de 3,5. Tá, mas peraí, e a coercividade do meio magnético, como é que fica nessa história? Aí você vai ter que falar com o Fudeba, que discute isso há muitos anos, pedir para ele fazer esses testes. Para quem não entendeu, caros ouvintes, isso é uma discussão antiga, que eu tô falando da antiga, final dos anos 90. É quase dessa época aí, inclusive. Pois é, saiu na MSX-BRL. E teimavam que não dava certo, problema, mas não vamos entrar nessa história. Tinha um editor Rex, né, que era uma linguagem de script que era usada na época, era muito usado pela IBM, eu me lembro. Antivírus deles, o backup, ferramenta de backup da própria Central Point, que era mais conhecida por ter feito o PC Tools, e mais algumas coisas, suporte a cartão PCMC. E já veio também em CD, né? Já vinha distribuído em CD. A gente fala que é o último, né? É o último dessa linha, mas lembrar que o FreeDOS continua hoje em dia aí firme e forte. O FreeDOS pode ficar um pouco mais firme, um pouco mais forte, porque uma coisa que ele ainda não faz direito é rodar o Windows. Esperamos pacientemente por uma versão que consiga rodar. Ou então alguém fazer um Free Windows 3.1. Só para... o mais interessante é, se vocês estão achando que esse aí foi a última versão do DOS que remonta lá o primeiro DOS 81, não. E daqui a 5 anos a gente conversa, tá? Num Repórter Retro Futuro. Só para quem saber, o FreeDOS, no momento que nós gravamos,
Tá na versão 1.4. Passamos agora para uma efeméride de 40, algumas efemérides quarentonas, né? Mas para ficar no assunto, vamos ficar numa efeméride de diversão de DOS. O MS-DOS 3.1, né? Sim, lançado em 2 de abril de 1985, e o tchan dessa versão específica do DOS foi o suporte a redes. Internamente dentro deles, que antes disso a Novell já tinha usado um programa residente para violar completamente a intimidade do kernel do DOS e dar suporte à rede antes disso, na marra. Violava com todo respeito. Sim, não, sem respeito mesmo. Fazia meio maluquices lá, interceptava de tudo. Mas no DOS 3.1 foi quando a própria Microsoft e IBM começaram a publicar os seus programas de rede. Ele chamava de o nome originalíssimo de Local Area Network Program. Vendia inclusive com placas, né? Se não me falha a memória, era um Token Ring. Nossa, Token Ring a gente só fala em sala de aula para poder os alunos saber que existiu. E você nem mostra o conector do Token Ring, que acho que é o único conector que eu conheço que é hermafrodita. Ele é macho e fêmea ao mesmo tempo. Eu nem lembro de como era. Eu mexi com isso num curso da Novell, mas nem lembro mais. Eu nem tenho um conector desse. É perigoso mostrar um desse. Vai que pode estar trazendo alguma coisa, está fazendo alguma insinuação. E ali pela mesma época apareceram, agora voltando aos 8 bits, as versões XE dos Atari 8-bits, aquelas que tem mais jeitão de Amiga. Pô, aí é um assunto mais legal. O Atari 65XE não, e o Atari jeitão 70XE. Peraí, jeitão de Atari ST, pô. Quer ofender? É verdade. Antes que treme ou não nos lance um raio. Aliás, só um comentário. Eu falei que o conector é hermafrodita, e essa não é a minha opinião. Isso está na Wikipédia, inclusive. Faz todo sentido, né? Se os conectores se chamam macho e fêmea, se tem uma parte que enfia e uma parte que é enfiada, e o conector tem dos dois jeitos, é mais ou menos assim. É que nem as tomadas de luz aqui na França. O pino terra delas é ao contrário. Ele sai da tomada da parede dentro da sua tomada. Ainda bem que isso não interfere se você tem uma tomada padrão brasileiro. Você evita esse sexo oposto aí. Mas esse podcast está começando a ficar muito proibido para menores. Vamos falar de computador que é melhor. Esses Atari são muito legais. Uma pena que o João não está aqui com a gente, porque ele tem um Atari 130XE, então ele contou até a história como ele adquiriu. Ele comprou pelo OLX. O senhor no Leme estava vendendo um micro completo, com tudo, falou assim, olha, tu falou até uma história muito interessante. Ele falou, tô ficando velho, meu filho não tem interesse, eu quero passar esse micro para alguém que vai usá-lo. Aí o João pegou, apresentou o podcast, apresentou o site, falou, entregou cartão de visita, explicou tudo para ele, falou, não vou comprar esse micro para botar à venda, vai ser usado mesmo, vai ser da minha coleção. E ele pegou um pressão. É uma máquina. Essa máquina ela tem uma curiosidade básica, que é o seguinte, né? Ela é o mesmo Atari 800XL. A diferença é que, assim, até o Atari ST entrar em ritmo de produção, a Atari precisava ter alguma coisa para vender. A Tremel literalmente mandou encaixotar o que eles já tinham de placa pronta nessa caixa bonitinha. Tanto que existe uma máquina que é na Europa, chamada Atari 800XE, que é o Atari 800 café com leite, mas que internamente é o 65. Cara, assim, uma coisa que eu me lembro deles, aliás, essas teclas de função em cima, na meio na diagonal, que é uma coisa bem do Atari ST, isso eu acho muito legal. É uma coisa que eu vi recentemente, vídeo acho que foi do Jambeta, mostrando o pessoal trocando, coisa que inclusive estão fazendo agora para o Hotbit, então fica até a dica, procurem caros ouvintes, procurem no Facebook. O Paulo está fazendo um projeto de fazer, seguindo esse conceito de fazer um teclado novo pro Atari XE, inclusive o do XE, o Paulo tá fazendo isso pro Hotbit. Procurem lá, vou dar só a dica, vocês descobrem o caminho das pedras. Ele tá diversificando as plataformas, Não, o Jambeta pegou um teclado desses, instalou, inclusive o teclado é retroiluminado, é um barato no XE, e ele fez a adaptação para usar os keycaps originais.
O Paulo, que eu não lembro o sobrenome dele, tá fazendo um teclado mecânico para Hotbit. Vocês procuram ele no Facebook, procura teclado mecânico para Hotbit. O Paulo, gente fina, conversa com ele se você tiver interesse em trocar o teclado do seu Hotbit para ele. Vou seguir o mesmo princípio. Infelizmente não tem LED. Ele não colocou LEDs em SMD para poder fazer iluminação. Ah, melhor, acho muito presepada isso. Ah, não, achei que ia ficar legal. Se eu pudesse desligar, tava bom. O 65 é 64K, o 130 é 128, né? Basicamente essa diferença. Eu tô vendo aqui do gabinete, o 130 tem 2 portas de conexão traseiras, né? Uma conexão que nunca foi. O 65 ele tem uma única portinha, não, é a porta inteira, é que elas nunca foram usadas. A do 65 ela é igual ao do 800XL. E essa segunda porta do 130 é pra quê? Enfeite? Era tipo uma expansão. O cartucho seria maior. Aí é uma porta de expansão, não é porta de cartucho. Alguém fez alguma coisa pra ela ali? Que eu saiba, não. Mas os cartuchos de jogo dos Ataris antigos funcionam normalmente neles? Funciona, tem os slots. Ué, cadê os slots? Ah, não, esse é o slot. Eles desceram, colocaram atrás, tá certo. Eu tô confundindo realmente com o 800XL, que o 800XL ele tem uma expansão assim, na traseira. Esse quase ninguém usava, né? Só tem uma expansão de RAM, que é a tal da Rambo, da 320K. É da época isso? É quase meio da época, é meio do caminho. E tem um troço mais numeroso, fazendo 40 anos também, né? Ah, sim, algo que existe até hoje, existe muito. O ARM, o processador ARM. Cara, quando eu vi aqui 300 bilhões e contando, me lembrei de um slogan de um time de futebol, de um grupo de amigos meus que jogavam, era lá do Pedro II, do centro do Rio. Gangue do Gogó da Ema, 300 bilhões só no Rio. Não sei quem eram os 300 bilhões. Não era ARM. E não tinha só ARM, 300 bilhões só no Rio. Mas, lembrar que o chip ARM, inicialmente projetado pela Acorn, né? Já falamos um bocado da Acorn em episódios passados, e falamos do ARM1 também. Que era o coprocessador para o BBC Micro, desenhado, cadê o nome das pessoinhas? Pela Sophie Wilson, pelo Steve Furber. Obrigado. 25 mil transistores, tava ele indo aí e ganhou o mundo. Ele já foi projetado com o objetivo de ser o processador principal de uma máquina, né? Só que, como já existia o BBC Micro que aceitava coprocessadores, antes de fazer um computador para ele, vamos botar ele de coprocessador ali. Aí ele antecipou o nascimento, nasceu prematuro. Tanto que acho que foi o ARM2 foi o primeiro. O ARM2 foi foi usado no ARPANET só. Bem, e o resto é história, né? Foi toda a evolução. Tem o Brace, que é os ARM que a Intel fabricou, que era o Strong ARM. Hoje temos os ARMs que a Apple está fabricando, né? Que a Apple, que a Qualcomm, que a MediaTek, que a Samsung. E cadê o César para falar um pouco disso? Que isso quem entende é o César. Aí tem aquele Snapdragon, aquele monte de nome estranho que no final tudo é ARM. M2, M1. Lembrar que a ARM se tornou uma empresa independente em 1990. Ela foi um spin-off da Acorn ainda em 1990. Isso a gente conta no episódio da própria Acorn, a história da empresa. A gente conta que eles literalmente partiram a empresa porque depois da Olivetti para os pedaços que davam algum dinheiro, né? Tem um artigo bem legal no Tech Radar falando sobre o ARM, inclusive com fotos históricas, por exemplo. O escritório central da ARM, caraca, uma casa grande, parece um celeiro. Exatamente, parece um celeiro. Aí vem falando o ARM 6 de 1991. Que já tinha suporte 32 bits e vinha com uma MMU. Aí vem andando, aí já vem para 2005, já sai da nosso período de corte, né? Mas a partir do ARM, o ARM 9, versão 9, já é em 2021. Lembrando, o ARM 1 tinha 25 mil transistores, o ARM 9 tem 100 milhões de portas. Só 100 milhões? Tá bom. E de portas, né? Sendo que cada porta usa o que? 2 ou 3 ou 4 transistores, dependendo de como ela é. Mas 400 milhões de transistores tá pouco. Tá até bom. Tem um monte de processador, hoje em dia que tem. Já passou da casa do bilhão, já dá bilhão. São os processadores do Ciro Gomes. Mas a pessoa só que os processadores têm que manter toda a árvore genealógica, né? Lembrar que hoje em dia a ARM pertence à SoftBank, inimigos mortais de Kazuhiko Nishi. Então eles compraram Nemesis. O Nemesis dele. Vamos falar de uma máquina também muito legal. Ainda no mesmo mês,
no mesmo mês. Também vindo da mesma ilha. Exatamente. É um Amstrad CPC 664. Cara, você tem maior cara de picaretagem, desculpa dizer. Mas olha só, ela vem com um drive disquete embutido. O modelo anterior vinha com um cassete embutido no gabinete. Eu acho que é digno. Eu acho o 664 digno. Não, eu tô falando. Tanto que 2 meses depois eles já lançam o 6128, por 128 KB de memória, né? Tá. Essa é entendeu o tom de picaretagem? Entendi a picaretagem. Eu olhei para o passado e deveria olhar para o futuro. Olha só a filosofia de botequim aqui no seu repórter hétero. E agora nossa mesa ficou quadrilateral e temos o João aqui com a gente. Vamos passar para uma efeméride de 45 anos, que é a Softcars para Apple II. Você botar Z80 e CPM no Apple. Olá, pessoal. Olá, João. Eu ia falar o I, mas quem tem que falar isso é o Juan, não eu. É bonjour, é bonsoir. Bonsoir. É, muito bonsoir, verdade. Bonuí é quando for terminar. Exatamente. Bonuí é quando eu for me despedir. Juan, para quem está chegando agora e não entende nada de Apple II, o que é uma Microsoft Softcard? Você coloca ela num slot de Apple II, seu computador passa a ter, além do 6502, passa a ter um Z80, um pouquinho mais de memória, e você pode rodar CPM nele. Então é a famosa, como é que é o nome da placa do TK Works? Não, TK Works é a expansão de RAM. Sim. Essa aqui é a placa CPM. É a placa CPM, exatamente. A primeira, que depois surgiram vários fabricantes fazendo. Até para a Apple IIc existia. Inclusive uma placa que seria CPM mais memória, né? Tudo junto. Sim, porque o Apple II pelado tinha 48K e para ter um CPM decente você precisava ter 64K. Entendi. E eu acho que esse foi o primeiro produto de hardware da Microsoft, se não estou enganado. Foi sim. Depois foi o mouse. Caramba. É verdade. E um pouco depois no futuro foi o Zune. Pronto, só pra zoar agora de vez. Inclusive, assim, essa placa teve vários clones de diversos fabricantes de rádio para Apple II, clonaram essa placa à torta direito. E, inclusive, uma das mais recentes é aquela do carinha lá da Coreia do Sul fez. A partir dela, né, ele fez a placa de MSX. Ele fez uma placa de CPM e fez a placa que faz o kit de upgrade pro Apple II virar um MSX. Agora uma coisa você não vai ver. Que o Ricardo se recusa a não ter. É um absurdo isso. Agora curiosidade, sabe quem bolou essa placa? Tim Patterson, da SCP, da Seattle Computer Products. O mesmo cara que fez o 86DOS, que virou o Q-DOS, que foi a base do MS-DOS, e fez o MSX-DOS 1. Olha aí. O mesmo cara. Tipo, é que eles não tinham ninguém pra fazer essas coisas lá por lá. E o cara manjava muito de Z80, pelo visto. Sim, sem dúvida. A pergunta que eu quero fazer, essa placa foi clonada à torta direito. Aqui no Brasil, quem clonou ela? A Unitron tinha, se eu não estou enganado, a Microdigital tinha. Assim, quem tinha condições de fazer essa placa, fez. Porque, assim, muita gente comprava Apple II para também rodar CPM. CCE? Eu não sei. Tem que ficar funcionando nas revistas para descobrir quem pensa. Aquela Spectrum lá, do Spectrum Edge, né? Microengenho, né? Aquela lá com certeza também tinha. Porque o Apple II teve um mercado muito grande como máquina de escritório, né? Inclusive nos Estados Unidos, você pega as bytes por volta de 83, 84, você vai fuçar lá naquela parte de classificado. Você vai ver um monte de gente que vende computador que tinha 6502 e 80 para rodar CPM. E era tudo Apple pirata. E eles vendiam assim, computador para 6502 e 80 com uma foto de um Apple II, mas não falava que era um Apple II. E agora, ao mesmo tempo que saiu essa coisa séria, né, que era para rodar CPM, vamos falar de brincadeira. Porque a Nintendo... Que é uma coisa muito mais séria. Com certeza, brincadeira é coisa muito mais séria do que coisa séria. Em 1980, exatamente neste mesmo mês, em 28 de abril, a Nintendo lançou o primeiro Game & Watch, que talvez vocês estejam achando que foi o Donkey Kong, mas não foi, porque o Donkey Kong de arcade ainda não existia. Nessa época ia levar um ano para ser lançado. O Donkey Kong foi um dos mais populares, né? Sim. Com certeza.
Cara, Ele saiu no ano seguinte, logo depois do arcade, a Nintendo fez o Game Watch dele. Cara, achei bem interessante a história, né? O sujeito, ele tava indo pro trabalho e viu um passageiro na condução, o cara brincando, passando tempo na condução, brincando com a calculadora eletrônica. O sujeito não, o Gunpei Yokoi. Não, ele viu. Então, ele viu o sujeito. Na realidade, o Gunpei Yokoi deve ter visto o Satoru Iwata, fundador da HAL e depois presidente da Nintendo, brincando com a calculadora eletrônica, porque o Satoru Iwata dizia que ele ficava no trem brincando com a calculadora eletrônica. Então, é capaz de um funcionário da Nintendo ter visto com outro futuro funcionário da Nintendo. Isso tem naquele quadrinho sobre o Tetris. Tem essa história, inclusive com desenhos. Aliás, só pra contextualizar, Gunpei Yokoi, além do Game Watch, ele fez só um videogame que ninguém conhece, um tal de Game Boy. Ele é criador também do Game Boy e depois, fora da Nintendo, ele fez o WonderSwan, mas esse aí só saiu no Japão, pouca gente conhece. Cara, eu quase comprei um WonderSwan só por curiosidade, porque era barato. Tá, nós não falamos, né? O primeiro jogo foi o Ball. Legal, nome legal. Ball. Tem um screenshot dele aí no artigo do Museu Capixaba. Aham. Ele também fez o malfadado Virtua Boy. Essa parte a gente não conta. Finge que não existiu. A gente faz que nem a Nintendo, finge que não existiu. Pra vocês verem. Aí a gente faz que nem o Rubens Recupera, o que é ruim a gente esconde. E o principal, né? Que tá falando um monte de besteira aqui e não tá lembrando do essencial. Ele tem esse nome, Game & Watch, porque além da, óbvio, de ser um videogame, ele também era um relógio despertador. Mas foram feitos 60 modelos, né? O último já era colorido, de 91, obviamente com quem? Com o Mario. Que Mario? Mario Malabarista. E a outra contribuição do Game Watch, além de ter vários modelos, que ele é a base do design do Nintendo DS. Sim, completamente. Completamente a cara do DS. Na verdade foi uma volta, né? Foi uma volta da Nintendo pra esse desenho, apresentando um console com duas telas. Não, o seguinte, eu vou contar pra você o seguinte. Os primeiros jogos do Nintendo DS, ninguém sabia o que fazer com duas telas. Pois é, os caras deviam olhar mais o Game Watch. Pra ter ideias. E tempo depois teve um Game Boy que saiu com o design desse primeiro Game Watch, né? Sim, acho que também teve DS, também com o design do Game Watch, comemorativo. Ah, tá. Acho que teve um bem pequenininho, né? Saiu muito poucos. Não, esse é Game Boy Advanced. Não, teve o micro. Teve aquele micro que é a cara do... Ele é completamente a cara do Game Watch. Sim, Game Boy Advanced micro. Ah, tá. Advanced de micro. Eu não entendo essas coisas, não. Vamos falar de uma moça agora? Moça, Sim. que moça? Sim, a atriz, Demi Moore... Ah, não, desculpa, é outro Moore. Demi Moore É outra Lady Moore. Não é a Lady Moore, é a Lady Moore, tá? Mas a gente podia falar da Lady Moore, né? Porra. Caramba, teve Game Watch com Zelda. A Lady Moore tem 62 anos. Ela é um pouquinho mais velha só do que o nosso assunto, que é a Lady Moore. Estabelecida por um executivo da Intel, né? Pelo checar a memória. Eu acho que esse é o Gordon Moore. Eu não tava conseguindo. Tá bom. Eu não tava conseguindo me lembrar do primeiro nome do cara, Gordon Moore. Isso. Que ele observou que o nível de miniaturização e de integração da eletrônica estava fazendo com que a cada 1 ano e meio anos o uso no chip dobrasse. Inicialmente então, era 2 capacidade de anos. processamento de um computador. E depois ele atualizou para 1 ano e meio porque começou a evoluir mais rápido. Sim. E Agora, a parte divertida disso é que o gráfico preliminar dele é muito parecido com o gráfico real. A parte mais divertida disso é que todo mundo diz que essa Lady Moore foi feita por um engenheiro da Intel. Muita gente fala isso no mercado. Depois ele foi pra Intel. Ah, tá. Ele fundou a Intel. Quando ele teve que fundar a Intel, porque estavam falando que a tal da Lady Moore foi fundada por um cara da Intel. Aí teve obrigado a criar uma empresa chamada de Intel por causa disso, né? Porque todo mundo conhece ele como executivo da Intel. Mas no momento em que ele estabeleceu essa lei, que foi 11 dias antes de eu nascer. Curiosamente, esse artigo aqui não cita a Intel. Você tá aqui embaixo.
Caraca, roda de... caramba, os caras Ctrl F, Intel... Cara, os caras citam quase não citando, né, esse artigo. Não, esse artigo aqui, acho que não vai citar Intel. Como eu disse... Não, esse artigo que tá aqui com os grafiquinhos, as ilustrações, que tá linkado no post do Museu Capixaba, não tem nem como citar Intel, porque a Intel não existia. Mas se você descer, você tem um documento da Intel com acho que a atualização da lei de novo. Ele faleceu ano retrasado, né? Com 94 anos. Foi. A gente mencionou isso. Não lembro se foi no episódio ou se foi no... Sim, eu lembro. Falamos disso, sim. E parece que a tecnologia atual, né, vou pegar esse texto aqui, né, a tecnologia atual de produção de transistor já chegou à marca de alguns poucos bilionésimos de milímetros, que são os nanômetros, já aproximando do tamanho de um único átomo. O que pode vir a ser um limitador evolutivo, né? Eu não estou acompanhando. O que demonstra mais uma vez que nenhum crescimento exponencial se mantém no mundo real. Ele bate em alguma coisa, em algum limite do mundo físico. Se eu me lembro bem, estamos em 7 nanômetros, mas a TSMC já anunciou que consegue trabalhar com litografia de 5 nanômetros. Aí eu não sei. E a Intel tá contratando a TSMC para fazer os processadores dela. Ai, meu Deus, que fase. Mas isso não é um episódio para falar mal da Intel? A Intel então, já agora, né? Morto. Então as efemérides acabaram, vamos ressuscitar morto, né? Vamos, é mais divertido. Enquanto a Intel não morre. Quer dizer... Rise from your grave. Então, mas conta a história. O que é esse Lunchbox PC? Assim, no começo final dos anos 80, começo dos anos 90, tinha um design de computador que era a tal da Lunchbox, que era um caixote com uma alça que você tapava com o teclado, era uma tampa do monitor, né? E era tecnicamente um PC portátil. Ele arrumou era um descendente do Compaq Portable, né? E do Osborne. Por aí, Não exatamente, porque as partes maiores do paralelepípedo eram diferentes. Era uma mala de vidro, uma mala 007, bota ela em pé, você destaca a tampa dela, ela vira o teclado e um dos lados da mala 007 vira a tela. É mais ou menos isso. Mas cara, mala 07 tá sendo gentil, né? Porque, pô... Não, essa era uma lancheira mesmo. Ela era... Uma lancheira? Parece uma maleta de ferramenta. Algo assim. Aí o que ele pegou? Ele pegou essa máquina, esse é um design que é mais ou menos comum para essa época. Ele olhou e descobriu que na verdade era uma placa-mãe padrão, não tem nada muito de sofisticado, não era customizado. E ele trocou a placa-mãe, ele substituiu acho que mexeu na fonte e trocou a tela de plasma por uma LCD de iPad, né, que as telas de plasma talvez não estão funcionando. E no final ele faz uns testes de performance né, e roda Duke Nukem. É um bom uso. A roda Doom também. Que ele fez um upgrade quando trocou de placa. Com certeza, pra poder rodar Duke Nukem. É porque ele fala, ele abre o bicho e fala, é uma placa normal. É assim, eu tô falando que eu tô achando que essa placa inclusive tinha slot inversa. Era um 4,6 já. Caramba, mas cabia um 4,6 rodava. Mas caraca, pra caber um VESA aí dentro, tinha que ser uma lancheira grande, hein? Dá pra ter uma ideia. Dá pra ter uma ideia do tamanho do caixote. É verdade. Da mala. Isso no final acabou caindo em desuso porque os notebooks ficaram mais fáceis e mais viáveis, né? Os notebooks ficaram viáveis. Também. Pô, esse bicho já tinha PCI, cara. Ele é 486, mas é um 486 DX2 pra frente, né? Não, essa placa-mãe aqui ela é boa, porque ela tem SCSI. Olha. Márcio Pira. É uma placa-mãe com chipset Intel. Não é qualquer placa-mãe. Essa próxima ressuscitação, o cara Retro Crazy, que acredito que está fazendo estreia no Repórter Retro, é o seguinte, o cara atirou primeiro e perguntou depois. Porque ele abriu essa máquina, é uma Alice 32, é a mesma máquina que eu tenho. Ele nem sequer viu se funcionava. Ele tem capacitores eletrolíticos grandes, tem o 7805, vou trocar. Ele trocou. Funcionou. E funcionou. Mas eu ninguém ficou sabendo se ele já funcionava antes ou não. Os caras nem quis ligar.
Então, não sei se é exatamente uma ressuscitação ou uma cirurgia forçada. O caso é que ele só fez isso, trocou os computadores e fez também um desmonte bem detalhado, mostrando onde desparafusa, onde tira, como conecta o teclado, o dissipador, onde ficam as aletas aqui, a blindagem, papipó. É bem ele leva muito mais tempo mostrando como o micro é por dentro, e o vídeo vale a pena por isso, na verdade. É uma boa introdução para a máquina. A placa é muito pequenininha, cara. Seguir agora pro Tech Tangents, o Shelby Hilden. Cara, eu não sabia o nome dele, só quer dizer um Tech Tangents. Continua Shelby Hilden é o nome dele. É Hilden que fala. Né? Ele lembra do Micronova? Pois é, ele continua quebrando. Tem 3 vídeos dele quebrando pedra com o Micronova. O drive de disquete, né? E meu irmão, o tamanho do capacitor eletrolítico no drive de disquete parece uma lata de Coca-Cola, se não for o maior. Eu não duvidaria. Eles não usavam capacitor na época, usavam lata de refrigerante mesmo. Mas também um micro é gigantesco. Quer dizer, micro nada. Mini. Na verdade, ele é um micro. Ele é a versão micro do Data General Nova. A placa de processador que ele brigou por. Olha a latinha aqui, é aquela latinha de Coca-Cola pequenininha de 200 mililitros, capacitor. Caraca. Ô Juan, eu diria que essas máquinas da Nova em particular, elas são tipo uma espécie de elo perdido, porque elas são a arquitetura de um mini computador numa caixa de microcomputador. Exato, mesmo porque ele não tem um microprocessador na acepção da palavra. A CPU tem mais de um chip. A CPU fica numa placa e o resto da lógica fica em outras placas. A CPU não está integrada. E o problema é justamente na placa de CPU, que ele apanhou demais achando que era memória, que ele não estava conseguindo escrever na RAM. No final das contas era um chip controlador que, por obra e graça do Espírito Santo, ele tinha um backup na sucata dele. Agora tem uma cena que ele tá botando o cabo do drive numa interface que tem milhares de pinos. E quais pinos que ele sabe que é o que funciona? Ele fez o do Unity e funcionou? Cara, eu imagino que ele tenha filmado e fotografado entre desmontar e montar. Acredito que sim, ele fez é o mínimo que a gente espera. Como ele tá com cabelo, acho que ele fez isso mesmo. Sabe o lance maneiro dessa história toda? É que o computador veio com um log de serviço onde o técnico escrevia todas as manutenções que fez na máquina. Aí ele foi e adicionou o escrito à mão, né, as coisas que ele consertou. Errado não tá. Caraca, os discos são de 8 polegadas. Discos de 8 polegadas. Logo você consegue imaginar o tamanho desse bicho. E ainda teve coisa que ele achava que tinha sido resolvida e não foi, porque o terminal que, se você lembra no Repórter Retro passado, ele botou funcionando, ele começou a ter variações de brilho flutuando para cima e para baixo, sem motivo. Ele achou que era problema de capacitor, trocou, não era, voltagens, conexões, tudo ok. Aí ele conseguiu descobrir umas soldas quebradas nas placas analógicas, refez as soldas e aí ele funcionou. E a tela aí funcionou, mas a tela estava toda deformada. Por quê? Porque tinha várias calibrações que dependiam dos valores dos capacitores. Os capacitores novos que ele botou não tinham exatamente os mesmos valores. Aí ele teve que fazer várias calibrações para ajustar o tamanho e posição da imagem. Aí sim, agora o terminal está consertado. E o micro está consertado e tudo está consertado. Isso se não apareceu outro defeito do nada, né? Que não seria a primeira vez. É um risco que se corre. Nossa, ele tem uma caixa de 100 disquetes só desse bichinho aí. Sim, ele falou que está querendo arrumar uma daquelas... Qual o nome daquele equipamento que faz imagem física do disquete? Começa com Cryoflux. Não é a Cryoflux? Cryoflux, isso, Cryoflux. Cryoflux. Eu tô achando que começa com G, olha como tá a minha memória. Cryoflux, pronto.
E agora temos Consertando Coisas, alguém que a gente fala, que a gente já falou bastante, mas nunca consertando coisas. A gente fala dele assim, eu lembro dele nos primeiros, quando a gente ainda não tinha repórter, tinha apenas a sessão de notícias, a gente já mencionava esse cidadão. E o negócio desse cidadão era pornografia de silício. Aliás, era não, continua sendo, porque imediatamente depois, depois desse conceito que a gente vai falar agora, ele voltou a postar pornografia. Nosso velho Ken Sheriff, ele resolveu tirar do armário um Commodore PET que ele tinha há trocentos anos, e temos crossover aqui também, porque ele fez esse concerto junto com o Curious Mark, lá no laboratório do Curious Mark. Então o PET saiu do armário, é isso? O PET saiu do armário. E nesse concerto ele ainda cometeu alguns erros que tornaram o concerto desnecessariamente longo, porque, primeira coisa, ele descobriu que tinha ROM ruim e RAM ruim. Vou gravar uma EPROM. Mas só que aí o gravador de EPROM não dava a voltagem exatamente de gravação que ele precisava, dava um pouquinho menos, mas aí ele gravou e testou e estava ok. Gravou, mas a ROM ficou instável. Aí ele teve que refazer a ROM, fez um hack, né, para que o gravador de ROM desse a atenção que ele precisava, e aí sim ele conseguiu botar o PET para funcionar. Eu achei que você ia falar que ele ligou o gravador de Apple na 220. E o PET primeiro modelo, com aquele teclado infame. E é um vídeo de 50 minutos. Mas Ricardo, dessa vez tem a versão não vídeo, porque ele botou o concerto no blog dele, como os antigos maias. Por falar em concerto em escrito sem vídeo, a gente nunca mais viu o concerto do Chad Nightfall, né? Sim. Eu tenho que dar uma olhadinha no que ele está fazendo qualquer dia desses. Mas, enquanto isso, vamos... Tanto ele quanto o Draigo, né? Sim, o Draigo. Mas antes disso, vamos para o nosso último concerto de hoje, que é de um canal que, sinceramente, não sei dizer se é estreia ou não, que é o Retro Helix, que ele está restaurando um Tatung Einstein, um micro bem raro da gente ver por aqui. Sim, é um micro que a gente comentou. A gente comentou nos episódios que a gente falou sobre o lado B, C, D lá das Ilhas Britânicas. Que máquina rara, você vê. Ele também vai ser o grandão, né? Falamos dele também no Quase MSX. Basicamente o que essa máquina tinha era várias teclas presas, os switches estavam defeituosos, e em vez de tentar consertar os switches, ele usou os switches doados de um outro Einstein que não está funcionando. Ele trocou a fonte de alimentação, que também estava com problema, botou um conector daqueles de fonte tipo de PC para que o cabo de força fosse destacável. Legal. Imprimiu várias coisas em 3D, uma base de plástico, né, para que a placa da fonte, que é menor, ficasse sustentada dentro da carcaça da fonte, que era maior, e sem dar curto no metal. Ele também imprimiu uma face de plástico para o drive, porque ele transformou o drive A em drive B e botou uma Goltec de drive A. Não é mais fácil inverter os drivers? Não, esquece. Não aí é preferência pessoal, né? Ele quer botar as coisas do USB. Agora fiquei sabendo de duas coisas muito peculiares. A primeira é que a Goltec tem um pino de saída com emulação do som de drive. Você liga um alto-falantezinho e ele faz aquele... Nossa. É muito presepada isso. E qual é a outra? É o futuro dos carros elétricos. Vai ter também um alto-falante para fingir que é motor. Mas já tem. Já tem. E a segunda coisa que eu fiquei sabendo é que o jogo Chuck Egg tem a música do passarinho do Gugu. É a trilha sonora dele. E esse jogo é do Tatung? É do Tatung. Eu acho que ele existe em outras plataformas. Existe, tem para Spectrum. Eu acho que bobear. Assim, se essa versão, especificamente essa versão, não é nativa do Tatung, do jogo é comum das Ilhas Britânicas, é um port de MSX ou de Spectrum. O jogo de MSX acho que foi portado do Spectrum para ele, então deve ser do porte do Spectrum pro Tatung. Tem o Alienate aqui também, tá? É o porte do porte. E agora eu vou falar uma terceira curiosidade desse micro.
Esse micro não tem caps lock, ele tem alpha lock. É só o nome da tecla que é diferente, né? Porque é a mesma coisa. Sim, mas eu achei engraçado isso. Olha, esse nome não me é estranho. Eu já vi o Alpha Lock escrito em alguma tecla. Não sei se era terminal de algum mini, de algum mainframe. Alpha Lock dá nome legal pra um jogo, hein? Ou pra um anime, né? Sei lá. Né? Não é um nome convincente pra um super-herói? ou um nome convincente para um monstro. E falando nisso, vamos chamar os nossos monstrinhos. Simbora, vamos lá. It's alive, it's alive, it's alive. E isso daqui eu descobri umas semanas atrás, mas é uma saga que já vem há quanto tempo? Deixa eu ver o primeiro vídeo da série, de quanto que é. O cara tá construindo um computador a relés. E o primeiro vídeo é de um ano, mais de um ano e 5 meses. O último vídeo, no momento dessa gravação, é que ele fez o vídeo decodificador de instruções. Nos 2 vídeos anteriores, ele fez a unidade lógica aritmética. Então está encaminhado, e eu acredito que mais uns 3 ou 4 vídeos ele vai ter o computador completo, e nós vamos acompanhar isso. E nós temos uma coisinha de coco, o teclado Artemis, do qual a gente já falou, tem uma nova versão, ele fez um ajuste nas posições das teclas, tá bonitinho, tá muito bonitinho. O ajuste por quê? Porque os caps estavam prendendo, não estavam na posição exata? Teve isso também, e ele achou uma posição um pouco melhor para as setas, para as teclas de função. Eu achei inteligente o que ele fez, de botar o T invertido para a seta de teclado. Sim, né? Pelo amor de Deus, Tandy, né? Por que eles não fizeram isso? Aliás, eles e vários... Não, olha, o que tem de fabricante de MSX... Nossa, as setas dos MSX são um pesadelo. A gente tem várias histórias de horror, de posicionamentos malucos e malignos das teclas de setas. Mas esse tecladinho dele... Nada abarra o Fenner. Nada barra o Fenner. E o Commodore 64, que a esquerda e para a direita é shift de tecla da esquerda. Ai! Seguindo adiante. Seguindo adiante. Esse negócio aqui não é antigo, não é um microclássico, mas é uma distribuição Linux com cara de Commodore, chamada Commodore OS Vision. Olha só. Eu tentei instalar uma máquina virtual e... Boa pergunta, quem inventou? Temos o link aqui e... tem um vídeo do Retro Recipes. A coisa já começa irônica, porque a gente tem um sistema operacional Commodore OS, que é baseado em Linux, e o site usa ASP, então tá rodando em Windows. Todo site que você vai, você explora qual é o servidor dele, né? Não, eu tô olhando na cara aqui, ó, Commodore OS.aspx. Tá na extensão da URL. Pô, na minha casa não tô vendo. Pelo amor, né? Eu tentei instalar esse Linux numa máquina virtual e eu achei lerdo. Sinceramente, achei ele meio lerdo. Fica só como curiosidade, ele é lerdo e barulhento. Tudo faz barulho, tentando ser tema de 8 bits lá. Eu realmente não recomendo, mas fica a curiosidade e achei que a gente tinha que falar. É distribuição para masoquistas. Exatamente. Temos mais uma coisa que é ligeiramente para masoquistas, mas não muito, que é o Doom rodando em Atari ST. E eu achei surpreendentemente jogável. Olha, vou até dar uma olhada. E não estou falando de Atari Falcon nem nada, é um ST normal. É raiz. Com quantos memória RAM? Eu não consegui encontrar essa informação. Nem eu. Não é 512, isso aí eu posso afirmar. Na verdade, sim, até pode ser 1 mega. Tanto o John Carmichael como já falou e já disse a respeito disso, né? Tipo, pediu desculpas. A Buggerback também já falou isso, que ela falou que o Carmichael foi muito preguiçoso. Tipo, tem memória, vou usar memória, né? Tem que verificar? Não verifica, tem sempre memória. Então, assim, ele gastou muita memória para implementar as coisas. Então, de repente, otimizando direito, você consegue ter um jogo com menos do que 4 MB de RAM, que era o mínimo que ele pedia na época.
Agora, mas o que eu achei muito interessante é as cores, né? Porque a tela do Atari ST, o vídeo do Atari ST tem poucas cores, só tem 16 cores. Sim, tem 16 cores. É igual os modos de vídeo da MS2. Então, tudo fica absurdamente pontilhado. Você tem que, tipo assim, que usar um pouco de fé, né, para enxergar as coisas, mas você até consegue. Eu acho. Ele poderia baratear o processo. Não, ele poderia baratear o processo se ele fizesse o Doom ficar preto e branco. Eu acho que ainda dá pra ser colorido e melhor. Eu acho que ele poderia ter trabalhado as cores. Ele quis. Não, ele tá fazendo automático. Ele criou um sistema de differ pra fazer isso. Ah, por isso que ficou essa. Aí esse troço ele é muito pesado para calcular. Se bem que, como a paleta é estática, não é tão pesado de calcular assim não. Ele tem basicamente 16 cores e literalmente mapeia a cor que precisa nessas 16 no ponto final. Por isso que eu falei, preto e branco ficaria melhor, porque ele teria mais gradações de cor, né? Mas vai ficar meio sem graça. Há muitos anos atrás, alguém não começou a fazer um Doom para Spectrum e não conseguiu continuar o projeto para no meio, que era em preto e branco. Não, ele tem essas coisas. Mas o Spectrum é monocromático pela própria natureza, então. Dito isso, eu diria que, sei lá, eles podiam ter feito um trabalho melhor. Eu sei que eu vou. Não, achei impressionante. Eu achei que foi um feito de fazerem isso. A performance eu achei legal. O resultado do gráfico que eu achei. Porque do jeito que ficou, atrapalha muito ver alguma coisa. Tem que Na verdade, o que a gente tem que ver é o jogo rodando, não precisa jogar. Pois eu vi um protótipo de Doom pra rodar em Mega Drive sem 32X, né? Que comercialmente ele saiu pra 32X, mas fizeram a mesma coisa. Não sei se também eu tenho que considerar que o Mega Drive tem 64 cores, mesmo tendo paleta de 512 também. São 64 cores na tela, então acho que melhora muito. Mas sei lá, eu acho que eu tô sendo exigente demais, mas tudo bem. Vamos passar pros vídeos legais então? E nós começamos com uma história triste, porque aquele computador a válvula de 1 bit que o SAG Electric fez, ele tentou rodar um programa, falhou miseravelmente. Ele conseguiu achar um erro que na verdade era do assembler dele, né, do assembler para essa nova arquitetura que ele fez. Ele descobriu o erro, avançou um pouco no comportamento do computador, fez um refatoramento eletrônico ali dos flip-flops à válvula, mas ele ainda não conseguiu botar ele para rodar programa. Ele sentiu o gosto amargo da derrota. Ainda. Se fosse no MCU, nós estaríamos vendo o final da Guerra Infinita. Na verdade, vamos dizer assim, ele vai chorar abraçado com os 40 T99 que ele tem. Não, com o Centurion, né? O Centurion que é o amor da vida dele. Mas que coisa é essa aqui de pilhagem? Seguinte, Hello Cave Dwellers, que agora se chama Retro Collective, eles simplesmente conseguiram uma doação que, ai meu Deus, olha só, eu vou simplesmente ler a lista e só ler a lista. Puta merda, caramba, não, só ler a lista já é o tempo de gravação. No topo das caixas tinham algumas colheres de plástico e alguns bonecos de garotas de anime, mas tinha Pinball Spy Hunter, Runtech Volley, placas de mahjong de arcade, cartuchos de NES, alguns de Power Glove, Super NES, de Atari 2600, fita de ZX81, FIFA para PS Vita, memórias e mouse de PS1, drive de disquete, caixa de Shadow of the Beast, edição japonesa de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Commodore CD-TV, Viewport para Neo Geo, um Vectrex, jogos japoneses de MSX2 nas caixas, vários Not Safe for Work, Atari 520 ST, Apple Pippin, console da Apple, potinho de Pokémon com rages e miojo de 20 anos, meu Deus, Nintendo 64 Transfer Pack, Videotron, um micro da Hungria,
um console Pong-like, e também um micro baseado no Enterprise, da mesma fábrica da Hungria, Epoch Cassette Vision, Intellivision 2, fita Manic Miner, Virtua Boy, joguinho LCD Game & Watch Afterburner, Philips Telespie, Pong alemão, Atari 5200, Atari 800 com teclado mecânico, Commodore 128D, Amstrad GX 400, Game Master alemão tipo Game Boy, controles de Neo Geo, de Saturno, mouse de Amiga, joystick pads de Apple II, Casio Loop, 3DO, morre diabo, da CNU, Bally Astrocade, VIC-20, PC 6001, Sega Mega CD, controle de Dreamcast da Hello Kitty, modem de Mega Drive, GameCube japonês, brinquedo magnético tipo Pac-Man, jogos de Odyssey, testador de CRT, Tokimeki Memorial 3, jogo de PS2 com caixa rosa e bonequinhas com cheiro de morango. Simulador de namoro. Desculpa. Simon Genius de bolso e, acreditem, um MC1000. CCA MC1000. E faltou. Calma que ainda não acabou. Eu estou a 2/3 Tem placa de arcade de jogo Victory Lap, Apple II Platinum, FM New 7 Fujitsu, 91. Por favor, o Pifo já tá babando no chão, tem um ataque epilético. Calma que eu quero enfiar a faca e torcer. Eu quero ler tudo. Laptop PC 98 e também o desktop PC 98, jogos de Famicom em disquete, Master System, Sharp X1, Pong da Atari, da Telegames, Pong doméstico, Astronic MP1000 com CPU Signet 2650, PC 8001, a Corner Kinect, Tamagotchi lacrado, Game Boy Micro, 1 porrilhão de handhelds, revistas de games japonesas. Ainda faltou um jogo de PC FX, um jogo do CDI da Philips e um mouse do PS1. Acabei de ver agora isso. Eu falei do mouse de PS1, é que eu falei tão rápido pra chegar até o final. Que não deu pra pegar. Gente, e o arcade completo. Gente, eu acho que eu acordei o Marcos e a esposa dele, porque eu fiquei tão entusiasmado e falei tão alto que, coitado, acho que amanhã de manhã ele vai reclamar. Eu falei que ia tentar falar baixo. Nossa, isso foi pornográfico. Isso foi pornográfico. Tá, e agora eu vou ter que ligar pro SAMU lá de Pipiópolis pra ir na casa do Pifio pegar ele. E caraca, nós temos também na caixa. Vectrex. Cara, acho que a pessoa se mudou para outro continente, algo assim. Ele falou que era uma mudança. E ele simplesmente doou tudo. Ficou sabendo. Era uma mudança. Ele deixou de impedir a coisa e tomou um jeito na vida dele. Ou será que casou? Sei lá. Mas caramba, deixa eu me recuperar emocionalmente disso aí. Deve ter casado. Vamos nos acalmar e falar de um vídeo tranquilinho, bonitinho, que é sobre uma coisa só, que o Vintage Collector, aquele PCAT que era do pai dele, nostálgico, que a gente falou no Repórter Retro passado, ele arrumou um Windows 2.x para rodar nele. Não, veio nas coisas, que quando ele comprou o PC, né? Não, veio um Windows 3 que não roda num 286. Aí ele arrumou um Windows 2 para rodar. A gente ainda a gente tá falando desse item, mas a gente ainda tá com trauma dessa pilhagem do Retro Collective, pelo amor de Deus. Tá, então a gente só estica e fala rapidinho. Ele arrumou o Windows 286, né? Porque é um Vectron TV Computer. João, respira. Pega um saco de papel e respira nele. João, sai daí. O que é isso? Vectron Computer. Fecha a aba, não vá para a luz, João. Não vá para a luz. João, sai disso. Vai te fazer mal. Made in Hungria. Fechei o vídeo. Pronto, fecha. Ok, respira. E vamos pro Mano Parça. Brasil! Duas coisinhas interessantes feitas por gente da nossa comunidade. O Cláudio Piccolo converteu o Colossal Cave Adventure, né, um Adventure in Basic, para o MC1000 e publicou no dataset para você baixar e rodar. Na verdade, o Colossal Cave Adventure foi originalmente escrito em Fortran, né, no mainframe lá em 70 alguma coisa. Depois ele foi obviamente convertido, transformado em Basic para poder ser distribuído. E essa versão de Basic genérica foi a que ele utilizou para converter para MC1000. Sim. E só relembrando. Peraí, nós estamos falando. Já estamos no episódio da Sierra? Estamos, né? É. Só relembrando que esse é o tal jogo que a Rebeca.
Rebeca, Roberto Williams ficou um mês jogando pra terminar, e enquanto o filho dele, o filhinho pequeno ficava negligenciado. Então já sabem, né? Nós não recomendamos esse jogo para mães de crianças pequenas. Nós da Municipalidade de Retrópolis nos preocupa com a saúde dos nossos cidadãos e com o bem-estar das crianças. Então esse jogo, além do Coco, ele tem Firefall 2 também. Esse jogo saiu pra tudo, João. Ele é um jogo em texto. Agora pra tudo mesmo. Você viu? Ele é um jogo em texto, ele não depende de plataforma, não depende de opções de gráficos, etc. O Cláudio ainda teve um trabalho para formatar a tela, para formatar o texto das telas nas 32 colunas do 6847. Mas fora isso... Sabe o que é bizarro? No GetLamp, no GetLamp eles comentam sobre esse jogo sendo jogado na universidade, né? E na época não eram terminais de vídeo, eram terminais de teletipo. A primeira coisa que ele fala quando descobriram esse jogo... Caixa de papel. Exatamente. Ninguém trabalhou durante um mês. Nada foi feito. E segundo, ele só se via as pessoas jogando o Colossal Adventure no teletipo, aquelas folhas saindo. Tipo, florestas foram destruídas para as pessoas jogarem. Esse foi a mãe de todos os PGRs, né? Do bom que você podia pegar depois das folhas. Você podia depois pegar o papel que você já imprimiu, botar de volta na impressora e imprimir do outro lado. E nós temos mais um porte de jogo aqui feito por um brasileiro, outro ouvinte nosso, Carlos Cordeiro. Que esse eu não fiquei sabendo, né? Você que botou na pauta, não é, Giovanni? Não foi que botei na pauta, não. Eu sou o Ricardo, mas assim, eu não tava nem sabendo disso. Legal, né? Ele escreveu em C esse joguinho, e é um clone de Atlantis, pra quem gosta de Atlantis. É um clone de Atlantis. É um jogo muito maneiro, muito divertido, gosto muito de jogar. Eu diria que é um porte, porque o jogo se chama Atlantis e o jogo é super fiel ao Atlantis. Então é um porte, pronto. É um porte. Aliás, apesar de ele falar que o jogo é de Atari 2600, ele tá com um gráfico bem melhor que o do original. Não, ele fez os gráficos para MSX. Sim. Tem até a musiquinha, que não tem no original. Agora, tem um detalhe aqui, eu não sei quais são as teclas para pros você aperta a seta do canhão que você quer atirar, tipo esquerda para apertar e aperta tiro. Já tem. Tem que apertar. Tá. É diferente do Atari. O do Atari era só botar do lado. Pequena diferença. Ai, ficou maneirinho. Com uma curiosidade pessoal. Sabe qual foi a plataforma na qual eu mais joguei Atlantis? Por incrível que pareça, Intellivision. Já imaginava que você ia. Por incrível que pareça, desse jeito ficou melhor, hein? Eu joguei muito Atlantis no Atari mesmo. Ficou bem bacana o jogo, né? Sim. Gozado que quando eu tava no clube de Atari, pegando 2 jogos de Atari por semana, lá em 1984, 85, aí chegou a pegar o Atlantis e eu não me liguei muito nele. Muitos anos mais tarde, que eu fui ter um Intellivision, fui jogar o Atlantis do Intellivision e adorei. Acho que faltou a minha mente se clicar no jogo, porque a versão do Atari acho que é tão boa quanto do Intellivision. A versão do Atari é divertida. Eu joguei muito a do Atari. Eu lembro que o meu recorde foi 200 mil pontos. Hoje em dia, só a zebra jogando. Mas eu cheguei a fazer 200 mil. Eu também ia longe. Eu não me lembro qual era a minha pontuação, mas eu ia longe. Só faltou uma coisa nesse jogo. Quando dá o game over no Atari, o disco voador vai embora da cidade, como se tivesse uma última esperança, né? Aqui não, todo mundo morre mesmo, foda-se. Morre mesmo. Não tem essa de Obi-Wan, você é minha única esperança, não. Exatamente. Aqui não tem disco voadorzinho saindo. Morreu. Acabou, perdeu, o problema é seu. A Atlântida caiu e nunca mais se ergueu. Então vamos comentar os comentários do episódio 162 Dossiê Basic. Na parte A nós começamos com um comentário do mestre Gessel Assunção.
que diz o seguinte: o Laboratório de Sistemas Integrados da Poli da USP tinha um mini computador da HP e eles projetaram um terminal gráfico para ligar nele para poder projetar circuitos integrados, mas resolveram que o mini era muito fraco para essa aplicação e me contrataram junto com meu amigo Oswaldo Cristo em 1982 para comprar, depois mudamos isso para projetar, um computador 68.000 para ser usado com um terminal. O Oswaldo implementou um Assembler de 68.000 no Borros da USP, nossa, é o mesmo mainframe que eu usava no IME, e queria usar ALGOL, boa linguagem ALGOL, precursora do Pascal, eu gostava. Mas fizeram ele usar a Fortran para que pudesse ser portado para o mini da HP, o que nunca aconteceu. E aí tem um maluco aí que disse uma coisa aí, né? Tá, eu comento aqui, assim, só houve um soluço por volta de 36 minutos, 50 segundos, quando eu dizia que o Basic 4K é um dos poucos programas escritos em Assembly de 8080 que não roda os 80. Esse finalzinho acabou não saindo, ficou uma frase meio sem sentido. E o Danjovic completa: outro dia eu mandei um comentário aqui, mas acho que falhou. Eu basicamente havia comentado que não fazia ideia da importância do Basic no mundo corporativo dos mainframes, porque já peguei a linguagem consolidada nos anos 80. Eu realmente não... deve ter havido alguma falha lá no navegador dele, alguma coisa assim. E ainda na parte A temos comentários no YouTube também. O Ruiz Alcântara Filho diz: sou ouvinte desde os tempos em que chamava retrocomputaria. O primeiro episódio que assisti foi o do anúncio do falecimento do professor Pierre Luiz Piazzi, né? Acho que foi o episódio 58, tô falando de cabeça. O blogueiro Samurai, esse cara já citou a gente. Ele falou: olá, falando de Basic, mas dá pra entender, afinal é retrocomputação e na retroprogramação. A família Torres Garcês Alexandre, não é isso? Alexandre Torres Garcês, ou eu estou confundindo o primeiro nome dele? Porque esse sobrenome eu lembro nos fóruns, Facebook, etc. Esse cara eu já vi comentando várias coisas. Ele só diz: olá, tudo bem, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O senhor Dudors, que eu não sei qual o nome verdadeiro dele, há 28, 25 minutos. 101, que os americanos pronunciam 101, tem similaridade com o que a gente chama de beabá. O 101 Computer Games poderia ser beabá dos jogos de computador. Também pode se traduzir como introdução. Se bem que eu acho que não é o caso, porque o 101 foi o segundo livro da série. O primeiro livro da série é 100 jogos e o segundo é 101. Então eu acho que o sentido do 101 não é cadeira básica, é simplesmente um progresso em relação ao anterior. Aí o nosso baiano postiço Alexandre Lima, Zanaquex, fala: se a parte A chegou quase no Basic do MSX, imagino que a parte B será 90% dedicada a ele. Não tá muito errado não, né? Não, mas não falou tanto, até que não falou tanto do Basic MSX não. A gente teve bastante assuntos, várias outras coisas, implementações mais novas de Basic. Até que não falamos tanto não. E seguindo no 162 parte B, né? Seguindo e já prosseguindo com o Gessel, né? Muito bom. Acho que vocês abordaram todas as variantes importantes do Basic. Talvez pudessem ter mencionado o Basic Stamp, que foi o precursor dos Arduinos e Raspberry Picos. Um Basic que usei que teve certa importância foi o PIC Basic, mas acho que foi obscuro demais para este episódio. O barramento para 68.000 6800, que o Juan não conseguiu lembrar o nome, era SS50. Se ele não tivesse dado a dica das duas letras e dois dígitos, eu teria procurado S50 e não teria achado. Em 1984, a gente só perdeu jogos para Basic do Atari 2600 e eu programei um deles, chamado Palitos, que é um de dois jogos chamados de Resta 1. A Engensoft, aquela Engensoft? A própria. Nossa, isso aí foi uma coisa que eu não sabia. Ou seja, primeiro que a Engensoft era mais antiga do que eu sabia. A Engensoft é mais antiga que a MSX. Tô vendo. E a segunda coisa é que eles venderam jogos de Basic do Atari. Muito específico isso. E aí temos o segundo comentário de Mestre Gessel, que vem: os 4K de ROM dos X80 tinham não apenas o BASIC, mas também o conjunto de caracteres, ROM separado em outras máquinas, e software de geração de tela, hardware em outras máquinas. O Tiny Basic só tinha as variáveis de A até Z, 26 variáveis inteiras, e só algumas versões permitiam uma única matriz. Textos só poderiam ser literais no comando print. Mesmo assim era complexo demais para alguns casos, e o Altair 6800 tinha VTL2, Very Tiny Language 2, ou seja, linguagem muito pequena,
que cabia em 3 PROMs de 256 bytes cada uma. Jesus. Menos de 1K. Mas hoje temos o Boot Basic, que é um pouco mais reduzido que o Tiny Basic, mas cabe nos 512 bytes do setor de boot do PC. Caraca. Meu Deus. De compactação. E prosseguindo, Mestre GSL mandou mais uma. O Basic que eu achei mais legal foi o Basic G-Grass, criado em 1978 para o console de videogame Bally Astrocad. Nossa, acabou não dando certo e virou um produto separado de alto custo para produtores de vídeo. Era baseado em ideias bem diferentes do Basic, mas tinha compatibilidade suficiente para que os usuários pudessem facilmente adaptar listagens publicadas em revistas ou livros. Nossa. Cara, ia morrer sem saber desse. Também. E seguindo com o Dungeon Viking, né? Muito bacana a segunda parte. Depois da MSX eu não peguei nenhuma outra versão de Basic para mexer. Tentei algumas vezes o Visual Basic, mas achei aquilo muito confuso comparado com o Dell. Mudando de assunto, eu nunca entendi por que o Arduino não começou sua vida com alguma versão de Basic, que é muito mais fácil de aprender para quem nunca mexeu com software, como é o caso de muitos dos usuários da plataforma. Talvez pela pouca memória RAM, que tinha 2K de RAM, comparado com os 32 KB de flash. E aí, passando para o comentário do Alexandre Garcês Vieira, minha primeira linguagem de programação foi de fato o Basic. Aprendi por diversos meios. Ganhei meu primeiro computador, que era um Sinclair ZX80. Meu padrinho viajou para a Europa e trouxe para o meu aniversário. Mas eu ainda estava para fazer 7 anos de idade e fui proibido pela mãe de usar. Já com 9 anos de idade, eu estava melhor de saúde e comecei a estudar por meio de fitas de vídeo VHS da MPO Soft Video. Alugava as fitas na locadora e assistia várias vezes cada fita com o professor Pierluigi Piazzi. Caramba, fita do Piazzi em locadora. Nossa. Então aprendi Basic para MSX em casa, li os manuais e livros do Sinclair dezenas de vezes, sempre ganhava algumas revistinhas de banco com jogos listados e passava as madrugadas digitando. Com 11 de idade já fiz vários cursos no Microcamp, entre eles Basic 1 e Basic 2, escola recém-aberta na minha cidade. Aos 12 anos entrei no Senac para estudar programação, fiz 6 cursos de programação e estudei Basic mais avançado novamente. E aí ele linka 2 vídeos, um do professor Piazzi e um da Microcamp. Inclusive ele assinou aqui, ó. A gente sempre aprende alguma coisa nova com os nossos leitores. Ouvinte, Alexandre Lima, também conhecido como ZanakX, disse: bem lembrado, Visual Ace para o S2. Quando eu estava na IBM, eu consegui umas cópias para quem procurava na época, pois ninguém sabia onde pegar uma cópia mesmo para vender. Esse é um negócio muito raro. Nem os piratas tinha. Será que aquele negócio que você falou, Giovanni, o padrão de qualidade? Não, é aqui porque não tinha mesmo. Ah, tá. Nesse caso é que não tinha mesmo. Era super raridade mesmo. Eu lembro da caixa, da caixa do Visual Age for Small Talk. Bem, vamos falar de nós, né? Por ocasião que vocês ouvirem esse episódio, já terá acontecido a Rio Retro Games. Sim. E nós estamos gravando antes, mas nós estaremos na Rio Retro Games, então permitam-me falar no futuro alguma coisa que aconteceu no passado, tá, ouvinte? Nós estaremos com a exposição de computadores brasileiros, com a princípio 9 máquinas sendo expostas, tá? E nós estamos nos articulando para estar lá presente. Esperamos que o evento tenha sido muito bom, esperamos que vocês tenham ido também, pessoal do Rio, tenham prestigiado a Rio Retro Games. Puderam ter estado. Mandar um grande abraço pro Marcos Felipe e pro Saulo, né? Que são os dois loucos que estão organizando todo esse Tudo é Força, esse evento que terá acontecido ou aconteceu no dia 25 de maio. Alguma coisa a falar da Rio Retro Games? Vai falar que foi muito bom o evento que a gente não foi ainda? É muito bom. Eu estive lá. O pessoal esteve lá, todo mundo esteve lá, todo mundo gostou. Olha, quem foi gostou, quem não foi se arrependeu e esperamos que vá no próximo ano. Pronto. Da mesma forma, aliás, uma coisa que não tá listar. Esse episódio se vocês ouvirão esse episódio, ele está sendo lançado no dia 28 de maio. No dia 31 de maio, também conhecido como sábado, e último dia do mês. Último sábado, o último dia e o final da última semana do mês de maio. Olha que coincidência fantástica. Pois é, tudo isso junto. Como é impressionante. E também vai estar acontecendo o 11º BSD Day, que é um evento pessoal que é organizado pelo curso de Ciência da Computação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na pessoa do professor Newton Riso. Ele está organizando esse evento. Eu sei que a Rural é lá em Seropédica, então quem está no Rio de Janeiro sabe que é depois de onde o Judas perdeu as botas. Longe para Dedéu, mas nós estaremos lá
Vamos levar uma parte da exposição, devemos levar uma parte da exposição que teve presente na Rio Retro Games, e vamos ter uma palestrazinha lá. Eu escrevi uma palestra sobre micros clássicos e código aberto. Então, se vocês tiverem, quem sabe tem algum ouvinte que é professor ou é aluno na Rural, dá uma passadinha lá, prestigia a gente, dá um oi. Será um prazer ter vocês aparecendo lá, falando com a gente lá, dá um oi, tá lá, e vamos levar nossa bagulhada lá pra expor e passar o dia lá na Rural. E lembrar que abrimos a contagem regressiva para Retro Rio. A Retro Rio já está com data, né? A nosso evento anual, que é aí onde temos um coração grande e aceita todas as máquinas, todas as plataformas, será nos dias 25 e 26 de julho, sexta e sábado, no mesmo espaço onde foi no ano passado, ou seja, no Cefet Campus do Maracanã. Vai estar lá, a gente já está no Simpla, já está lá, a página já está no ar, então para quem quiser já solicitar seu ingresso, da mesma forma, mesmo modelo de sempre. As pessoas que vão, ingresso gratuito, o pessoal que estará indo como expositor, a gente pede que colabore com a questão do aluguel das mesas, tá? Então a gente pede que entrar em contato também, para a gente poder acertar tudo, para ver como é que vai ficar, tudo. Vai estar acontecendo exatamente uma semana depois da São Paulo MSX Summit, que a gente também irá. Aliás, todo mundo que foi MSX, todo mundo quiser ver a gente lá, dar um peteleco, reclamar, a equipe toda estará lá presente na São Paulo MSX Summit. Fato raro, né? É porque a gente não se reúne todo mundo junto para não correr de apanhar todo mundo junto na rua, né? Isso. Mas lá a gente vai bater, então não tem problema. Nós estaremos lá na São Paulo MSX Summit, vai ser no dia 19 de julho, mas a Retro Rio vai ser exatamente no final de semana seguinte, 25 e 26. Então, por favor, quem estiver ouvindo a gente já quiser fazer a inscrição, a gente agradece. Já para adiantar, as inscrições para expositores fecham exatamente no dia 19 de julho, tá? E a gente quer tentar trazer como sempre, a maior diversidade computacional possível. Inclusive, nós vamos falar com o Marcelo Sávio, participou com a gente no episódio sobre a IBM, episódio duplo sobre a IBM, ver se ele pega aquele PC Júnior que ele mostrou pra gente, se aquele PC Júnior vai dar o ar da graça lá no Cefet. Essa é a nossa expectativa. Então, fechamos? Fechamos. Gente, mais uma vez, muito obrigado por terem ouvido a gente aqui. Muito divertido, sempre um barato falar as novidades dos nossos micros tão queridos, tão amados. A gente volta no episódio de junho, daqui a acho que uma semana ou duas, não sei. Eu nunca sei, porque pode ser que tenha Retro Hits, pode ser que tenha alguma coisa. Então, até lá, fui. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que estão nos ouvindo, vamos indo. E é isso aí, pessoal. Fui. Então, pessoal, isso é tudo. E voltamos no semana que vem, daqui a 15 dias, sei lá. E Rô, vai se despedir, não? Merci de votre écoute. Au revoir. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.